você está sofrendo com crises repetidas de cálculos renais, pedra nos rins, e não sabe mais o que fazer, olha só, se você está tendo crises repetidas, existe alguma coisa de errado, algo está de errado. Alguém já te falou da investigação metabólica urinária, uma investigação robusta, para saber, para investigar o porquê que você vem formando cálculos renais? Sabe qual é o objetivo dessa investigação? O objetivo é achar e tratar o motivo por que você está formando os cálculos, ou seja, fazer uma prevenção quanto à formação de novos cálculos, fazendo com que você pare de ter cálculos e, consequentemente, crises. Para falar desse assunto, eu, que sou o Dr. Iago Murilo, sou médico nefrologista, médico titulado pela Sociedade Brasileira e mestrando em nefrologia, criei esse módulo de aulas, módulo de vídeo. Essa é a segunda aula do módulo, explicando os cálculos renais. No primeiro eu falei sobre a anatomia das vias urinárias, como os cálculos se formam, por que eles se formam, situações e doenças que aumentam o risco de ter cálculos renais. E nessa segunda aula nós vamos falar principalmente dessa investigação e da urina 24 horas. Você já ouviu falar dela? Tem dúvidas sobre essa urina? Vamos conversar. Mas primeiro, qual o objetivo? Qual é o meu objetivo aqui? É esclarecer, informar, explicar as pessoas que sofrem com essa condição, que sofrem com os cálculos renais, ensinando de uma forma fácil, de uma forma simples. Mas quem tiver dúvidas, sempre me deixa aqui nos comentários. Vamos lá? Olha só. Quem deve fazer a investigação dos cálculos? Quem deve fazer essa investigação mais robusta, mais aprimorada? Será se todo mundo que tem cálculo renal precisa fazer essa investigação? A gente vai entender agora e por que ela não é realizada em todo mundo. Bom, essa investigação, como eu comecei a aula falando, pessoas que têm crises recorrentes. Pessoa teve uma crise, tratou aquele momento, meses ou anos depois, voltou a formar novos cálculos, teve uma nova crise, tratou, ficou bem, meses ou anos depois, uma nova crise. Ela está tendo crises recorrentes. Então, o que é que deve ser feito para ela parar de ter novos cálculos? Uma investigação metabólica urinária. Essa é uma situação, é uma indicação que você deve fazer essa investigação. Outro é uma pessoa que logo de cara ou já teve crises recorrentes ou foi fazer um exame de ultrassom ou tomografia e viu que naquele momento ela estava com os rins cheios de cálculos, cheios de pedras. Ou seja, por mais que ela pode não ter tido crise, ela é uma pessoa que vem formando cálculos ao longo do tempo e merece uma investigação mais robusta, uma investigação mais aprimorada. Pessoas com malformações das vias urinárias, seja dos rins, ureteres, bexiga, precisam, se tiver cálculo, precisam de uma investigação metabólica. Como você pode ter uma malformação de qualquer parte do corpo, por exemplo, do olho ou do braço, você pode ter malformações das vias urinárias e se for identificado algum cálculo, é interessante sim você fazer essa investigação metabólica. Transplantados renais ou pessoas que nasceram com apenas um rim, se for identificado que tem cálculo, é indicado também fazer essa investigação metabólica urinária. Por quê? Porque ela só tem um rim funcionante, ela só tem uma via de saída da urina. Se essa urina obstruir, é uma urgência. Então, descoberto cálculo renal, mesmo você estando bem, tem a necessidade de investigação com a urina 24 horas e com os exames de sangue que eu vou já falar. Se você teve necessidade de passar por algum procedimento urológico para retirada de cálculo ou mesmo cirurgia, também deve fazer a investigação. Se você
tem alguma doença genética principalmente renal, ou história familiar de cálculos renais ou doenças renais, é importante passar isso para o médico e merece maior atenção e uma investigação metabólica também. A depender da sua profissão, por exemplo, eu recentemente atendi um piloto de avião. Imagina esse piloto tem um cálculo renal e ele tem uma crise durante um voo. Olha quanta gente ele pode colocar em risco nessa situação. Então, por mais se ele descobrisse um cálculo, por mais que ele tivesse bem um cálculo pequeno, poderia ser sim indicativo de já fazer logo de cara esse estudo metabólico, essa investigação, tendo em risco a profissão que ele exerce. Isso é importante eu falar porque não são só esses exemplos que eu citei, cada caso é julgado individualmente. Talvez se você tem um único cálculo renal, nunca sentiu nada, foi descoberto aleatoriamente, você está bem, não tem a necessidade dessa investigação, tá? Você pode acompanhar se o cálculo está crescendo, se está formando novos cálculos, mas um cálculo único que nunca deu sintoma, você pode só acompanhar ou fazer uma investigação mais básica com poucos exames de sangue. Por quê? Porque essa investigação ela é custosa. Você vai ver nos exames aqui como que se dá essa investigação e qualquer investigação na área da saúde. Primeiro, com anamnese, com exame clínico, com informações primordiais. Quais são essas informações primordiais? Tanto o médico tem que questionar você, como você tem que passar essas informações bem detalhadas ao médico. A primeira delas é sobre o seu histórico familiar. Sobre o seu histórico alimentar. Quem assistiu à minha primeira aula viu que um consumo excessivo de sódio, de sal, não só sal de cozinha, alimentos em conserva, enlatado, industrializado, molhos para saladas, molho shoyu, tudo isso tem uma alta quantidade de sódio, e quanto mais sódio a gente consome, maior a chance de ter cálculos renais, principalmente os cálculos de cálcio. Pessoas que têm baixo consumo de frutas, principalmente as frutas cítricas, também têm um maior risco de formar cálculos. Então, todo esse histórico vai ser importante para a gente entender a sua condição. Outra questão é o uso de medicações. Trazer para o médico o que você está usando, com dose, como que toma, quantas vezes ao dia e o seu histórico recente. Quando você começou quando você descobriu os cálculos renais, quais medicações você usava? E também atentar, como eu já falei na primeira aula, as vitamina D, excesso de vitamina D que a gente tem visto bastante, o uso de vitamina C que aumentam o risco de ter cálculos renais, suplementos, sempre trazer seu histórico de medicações, assim como vai ser questionada e trazer seu histórico de saúde. Teve internações recentes? Você já fez algum procedimento renal das vias urinárias? Já fez alguma cirurgia intestinal? Tem alguma doença intestinal? Então, o seu histórico de saúde também é muito importante para entender por que você forma cálculo. E não menos importante é o seu histórico familiar. Pessoas de primeiro grau, pai, irmãos, mãe ou filhos têm cálculos renais e tem alguém na família que perdeu o funcionamento dos rins, teve necessidade de fazer transplante ou diálise, tira a fundo essa história, capta o máximo de informação para saber se isso pode ajudar você na sua situação. Quanto mais informações você trazer daquele familiar, mais o médico vai conseguir te ajudar, saber se a doença do seu familiar tem relação com a sua. Bom, essas são as informações primordiais. Após isso, vamos ter necessidade agora dos exames. Primeiramente, os exames de sangue. Eu trouxe aqui uma lista de exames. Você pode perguntar, eu tenho cálculo renal, eu vou fazer exames de sangue? Sim.
E aí é toda uma bateria de exames que vamos avaliar o metabolismo ósseo com cálcio, com paratormônio, magnésio, vitamina D. Vamos avaliar os eletrólitos, potássio, sódio, a filtração dos rins com exame de creatinina. Vamos ver como está o estado de acidez, digamos assim, do seu sangue com a gasometria venosa, se tem um excesso de ácido úrico, como que está a sua glicemia, os colesteróis, a função tireoidiana. Tudo isso faz parte do combo dessa investigação. Então, por que não é todo mundo que precisa fazer essa investigação? Porque ela é custosa. Olha, só exames de sangue, tanto de exame que a gente vai ter necessidade de fazer. Então, se você tem ali um cálculo e acompanhou esse cálculo, ele não está crescendo, nunca deu sintoma, você pode até ir no urologista para fazer a leco, que é tentar dissolver esse cálculo. Teoricamente, você nunca sentiu nada, um cálculo pequeno, pode ser retirado, dissolvido, não precisa dessa investigação. Mas naqueles casos, crise recorrente, pessoa com transplante renal, suspeita de doença genética, múltiplos cálculos, a depender da profissão, tem que fazer essa investigação para prevenir a formação de novos cálculos. Então, essa bateria de exame é realizada. Também solicitamos exames de urina, que aqui no caso é exames de urina simples, como a urina tipo 1, também conhecido como sumário de urina ou EAS, e a urocultura, que é realizado mesmo que você não tenha sintomas de infecção urinária, é bem importante, tá? E o primordial, talvez o ponto mais importante dessa aula, que é o exame de urina 24 horas. Que exame é esse? Para que ele serve? Por que foi solicitado esse exame? Como fazer? Eu vou explicar detalhadamente como fazer e o que é dosado. Por que ele é realizado? Olha só essa lista. Esse exame, essa investigação com esses exames, essas dosagens dessas substâncias, conseguem dar para a gente, conseguem passar para nós médicos como que está o estado, digamos assim, da sua urina. O que está levando a sua urina a formar cálculo? Será se é um excesso de cálcio? Será se é um excesso de ácido úrico? Será se você está comendo muito sódio e está tendo muito sódio na sua urina e isso faz com que você perca mais cálcio e aumente o risco de formar cálculos renais? Será se na sua dieta pode estar com pouco consumo de potássio ou de frutas cítricas? Como que está o estado, os alimentos que você come? Tem a carga ácida muito elevada? Então, essa urina 24 horas, dosar essas substâncias é muito importante para que a gente tenha um detalhamento de como está a sua urina. Então, a partir daí, e vai ser tema da terceira aula, se eu tiver uma hipercalciúria, que é o excesso de cálcio na urina, o seu tratamento é voltado para a hipercalciúria. Se eu tiver baixos níveis de citrato na urina, hipocitratura, o seu tratamento é voltado para repor esse citrato na urina. Se for um excesso de ácido úrico na urina, o tratamento é voltado, é direcionado. É isso que vai fazer com que você previna de formar esse tratamento focado na sua condição, que é com estudo metabólico, que é o objetivo, é o porquê que a gente faz esse exame de urina. E o ideal é que seja feito pelo menos um exame de urina 24 horas. Em alguns centros, principalmente centros de estudo, eu estava fazendo mestrado agora, a gente coletava 2 exames de urina 24 horas para saber o que estava acontecendo. E olha só, veja só, mas doutor, como que eu coleto esse exame? Que exame é esse? Exame de urina 24 horas? É exatamente isso. É coletar a sua urina durante 24 horas. Mais um detalhe, é a urina formada durante 24 horas. Então, olha essa imagem. Eu coloquei um período de pré-coleta. É antes da coleta. O que vai ser feito? Esse exame, geralmente, o ideal é que ele seja realizado num dia que você não trabalha. Eu vou colocar como exemplo aqui um domingo.
tá? Então você vai acordar no domingo de manhã e primeira coisa que você vai fazer é descartar a primeira urina do dia. Descartar aquela urina, ir no vaso e urinar. Eliminar ela, tá? Você não vai guardar. Por quê? Por que que isso é feito? Porque essa urina, que quando você acordou e foi urinar, foi uma urina produzida no período da noite, no dia anterior. Então essa urina não pode entrar no exame, tá? Essa urina não deve entrar no exame. Então, primeira coisa, acordou, descartou a primeira urina do dia, começou o exame, registra o horário. Pega o horário. A partir desse momento, digamos que seja às 7 da manhã, você descartou a primeira urina, registrou o horário. A partir desse momento, tudo que você urinar, tudo que você produzir de urina, tudo que você formar, tem que ser coletado. Tem que ser guardado nos frascos, nos recipientes que eu vou já falar. A partir desse momento que você descartou, registrou o horário, começou o período de coleta da urina de 24 horas, certo? Então, você não vai poder mais, o nosso exemplo, né, que vai de 7 da manhã até 7 da manhã do outro dia, você não vai poder mais perder urina no xixi quando estiver fazendo cocô, urinar no vaso, de qualquer forma, deixar de coletar essa urina. Por quê? Porque senão vai ser uma urina, um exame inválido, vai ser um exame que não é fidedigno, tá? Então realmente tem que ser ali um dia que dá para você coletar, que você vai garantir que vai coletar corretamente essa urina. E detalhe, as mulheres, se tiver em período menstrual, não coletar esse exame, tá? Ou se tiver em uso de creme vaginal também, não coletar esse exame. Esse exame você vai guardar nesses recipientes, nesses frascos. O laboratório geralmente cede esses frascos à pessoa. Se o laboratório não ceder, pode comprar esse vaso em alguma casa que venda, mas não colocar produto químico ou garantir que esse recipiente nunca teve nenhum produto químico ali dentro. Pode ser usado garrafa PET se for de água mineral, tá? Mas se for uma garrafa PET que era de refrigerante ou suco, não utilizar. O ideal é que esse exame, durante as 24 horas, que ele fosse guardado num lugar refrigerado. Então tem gente que coloca dentro da geladeira, tá? Vai depender da higiene que você fizer, mas o ideal é que ele realmente seja refrigerado. Então, coletar todo a urina, pode ser que dê 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 8 litros, você vai ter que coletar tudo para levar, olha só, no outro dia no laboratório. Então você esvaziou a sua bexiga às 7 da manhã, o exame vai até às 7 da manhã do outro dia, coletar tudo e terminando, você vai entregar no laboratório. E esse é o momento que geralmente você vai coletar sangue, coletar exame de sangue e por vezes também vai deixar uma amostra de exame de urina simples, porque esse exame também é importante, mesmo coletando o exame de urina 24 horas. Pessoal, eu estou aqui para informar, para esclarecer, para ensinar. Então, dúvidas, me manda. Eu respondo todo mundo, sem restrições. E por último, como saber se eu tenho cálculo renal ou se eu ainda tenho? Se você for uma pessoa que já teve crise e expeliu o cálculo, ou foi no urologista, fez a leco, que é o laser para queimar, digamos assim, um cálculo, como saber? Será se com um ano eu tenho que repetir algum exame para saber se eu voltei a formar cálculo? E que exame eu posso repetir? Bom, para os cálculos renais, existem 2 principais exames que a gente utiliza. O exame de ultrassom de rins e vias urinárias, também pode ser visto por exame quando você vai fazer um ultrassom de abdômen total, que é mais fácil, mais barato, depende da pessoa que está fazendo, mas identifica ali de forma fácil
cálculos renais. É bem nítido realmente para o ultrassom, para o médico identificar cálculos renais, tá? Então, essa triagem para saber se você está formando cálculos, se voltou a formar, se aumentou o número, pode ser realizado com o exame de ultrassom. No entanto, se tiver necessidade de mais detalhe, por exemplo, saber qual o tamanho do cálculo ou quantificar quantos cálculos, a posição exata, se o cálculo que está obstruindo a urina numa crise, numa emergência, tiver necessidade de ir no pronto atendimento, aonde que está a exata localização do cálculo, se está realmente obstruindo a urina, ou se você for passar por um procedimento das vias urinárias, retirada endoscópica do cálculo, o ideal é ter o exame de tomografia computadorizada de abdômen, sem contraste, tá? Bom, essa é a segunda aula desse módulo, explicando os cálculos renais e como eu falei, a gente fez o exame de urina 24 horas, a gente deve ter identificado um excesso de cálcio, oxalato, ácido úrico ou baixa de citrato, a gente avaliou como está a sua urina, como que é feito o tratamento, como que é feito o tratamento de forma geral para todos os cálculos. Isso eu vou falar na terceira aula, na próxima aula. Então, se você quer receber, primeiro deixe seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!